E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no YouTube, também no GTV e na plataforma que você estiver assistindo. Agradeço novamente pela repercussão dos últimos vídeos, foi muito legal, está sendo muito bacana compartilhar conteúdo de forma diferente com vocês. E hoje então estou voltando para fazer uma análise dos dois jogos dessa quarta-feira pelas oitavas de final da Champions League. Ontem já tivemos o primeiro dia de mata-mata de Champions e foi muito interessante, com jogos, como eu falei, no Dortmund e PSG mais divertidos do ponto de vista estético, com jogadores mais vistosos, jogadas mais livres, como a gente conseguiu ver, por exemplo, na jogada do Mbappé, no gol do PSG, e os dois gols do Haaland, um jogador totalmente diferenciado, estrelas por todo o campo. E em Atlético de Madrid e Liverpool também teve estrelas, mas estratégias acima dos individuais, digamos assim, estratégias muito bem visíveis, e a do Atlético de Madrid levando a melhor sobre um Liverpool que não conseguiu produzir como costuma. Mas vou comentar melhor sobre os jogos que aconteceram no jogo de volta, vou fazer uma análise geral dos confrontos e tal, então hoje eu continuo essa prévia aí das partidas das oitavas. Então hoje a gente tem duas partidas, vou fazer um vídeo só mesmo por questões de tempo, não vou conseguir fazer uma análise profunda dos dois jogos, então já faço um resumo aqui de Tottenham e RB Leipzig e de Atalanta e Valência. Começando pelo Tottenham e Leipzig, é uma partida que coloca frente a frente dois treinadores de estilos bem diferentes e de etapas da carreira muito diferentes. O Mourinho, quando surgiu como o próprio Nagelsmann surgiu no Hoffenheim. Surgiu não, né? Mas se apresentou para o mundo do futebol no Hoffenheim. São dois treinadores que, quando surgiram, mostraram muita promessa. Um veio a fazer uma carreira espetacular, marcou história no futebol, é um dos principais de toda a sua geração nesse século, virou referência e acabou aos poucos demonstrando algumas dificuldades de acompanhar a evolução do jogo. E o Nagelsmann é um cara que está mostrando sinais positivos, e ele mesmo tem um autoconhecimento muito elevado. Ele falou esses tempos que ele teve uma abordagem do Real Madrid e acabou recusando por lá, ele não conseguia evoluir como um treinador. Ele tinha que chegar como um cara pronto, um cara já preparado para aguentar o tranco de uma das instituições que são gigantes no mundo do futebol e tem uma pressão totalmente diferente do que ele tem na Bundesliga, nos times que já treinou. Então, para esse confronto em si, eu espero esse embate de experiência com promessa, digamos assim, com algumas fragilidades. Apesar de serem treinadores com qualidades visíveis, eu vejo também problemas que o Leipzig até tem em algumas partidas da Bundesliga, mas assim como acontece no Dortmund, consegue compensar por lá. Eu vejo um Leipzig que tem menos qualidade que um Dortmund, por exemplo, sofrendo um pouco num cenário de mais avançado da Champions League. Acho que aos poucos o time deve ficar pelo caminho, mas do outro lado tem um Tottenham que, apesar de ter jogadores de qualidade e um treinador que é excepcional por tudo que já construiu, vive uma fase que não é das mais animadoras. Até desde o começo da temporada, quando o Pochettino ainda estava no comando, depois de chegar na final da última Liga dos Campeões, era um time muito desgastado, um time que parecia estar em fim de ciclo, e chegou o Mourinho, que também era um treinador que dava a impressão de estar meio que num fim de ciclo, para tentar ali nessa reunião um casamento de duas instituições, digamos assim, desgastadas, o treinador e o elenco se juntando e criando ali um vínculo que fizessem com que os dois se apresentassem de forma melhor para o resto do mundo. E na Premier League, infelizmente, isso ainda não aconteceu para o torcedor do Tottenham. Nas últimas semanas até a gente viu alguma evolução, mas se a gente pega um resumo total do trabalho do Mourinho, a gente percebe que ainda não tem um padrão de jogo. Até um problema que ele teve nos últimos trabalhos, em Chelsea, Manchester United, não conseguir desenvolver algo que a gente percebe ali, opa, isso aqui vai ser a cara do time, isso aqui vai ser os artifícios que o time vai usar para bater a maioria dos adversários. O Tottenham teve dificuldades em jogos grandes e também em jogos pequenos. Só conseguiu ganhar do Manchester City, apesar de nem fazer um jogo tão excepcional, assim, não ser um plano tão decisivo como eram os planos antigos de Mourinho, conseguiu ganhar do City, mas nas outras partidas acabou devendo bastante. Então já tem uma lesão seríssima do Harry Kane, já tinha, né, há algum tempo, ele deve ficar fora até o final da temporada, e isso fazia com que o ataque do Tottenham tivesse debilidades em questão de perfil. Ainda tem qualidade, mas a gente observa ali jogadores que atacam muito o espaço
e sentem falta daquela referência. E times de José Mourinho historicamente dependem de uma figura mais como um camisa 9, não digo um camisa 9 tanto de área, finalizador, também isso, né, em todos os seus times, mas aquele cara que consegue também segurar um pouco mais a bola, prender a marcação, voltar para criar para atletas que vêm pelos lados ou de outras posições e infiltrando nas costas da defesa. Então o Tottenham sem o Harry Kane acabou ficando sentindo falta dessa referência, dependendo muito de jogadas aleatórias, jogadas mais difíceis de realizar com a repetição, digamos assim. Porque se você tem uma figura de um dos melhores centroavantes do mundo no teu time, é mais fácil de criar planos que envolvam o coletivo mesmo. A gente viu no Tottenham jogadores que infiltram muito, como o Son, como Lucas Moura, como o Dele Alli, e a falta do cara que faz o movimento inverso, não só infiltra, que é algo muito importante para o futebol, mas o cara para dar esse passe, para puxar a marcação, isso fez muita falta e inclusive nessa semana o Mourinho teve mais uma notícia péssima, a lesão do Son, que era um dos principais jogadores do Tottenham na temporada, um dos principais jogadores da Premier League, inclusive que estava rendendo bem em mais uma edição da Champions League, ele pode também ficar fora até o fim dessa campanha. E é uma perda assim até difícil de mensurar, porque ele era o cara que conseguia fazer o diferente em jogos que o Tottenham sofria sistematicamente falando. Era aquele cara que fazia gols, como ele fez, se não me engano foi contra o Aston Villa, uma partida que ele pega a bola do próprio campo, próximo da própria área e leva até o final para finalizar e faz um golaço. Ou ele também é o cara de ir para um contra um ali mais próximo da área e achar um gol em momentos que o jogo estava difícil, chute de fora da área. Ele tem assim muitas valências que definem um jogador, o jogador que a gente costuma chamar de a estrela do time, ainda mais na ausência do Harry Kane, o Son era esse cara. Então acho que o Tottenham vai sentir falta de referências, vai sentir falta daquelas peças mais com maior cacuete para decidir grandes partidas. E isso abre caminho para um Leipzig que tem um estilo de jogo como todos os times da Red Bull, baseado em intensidade, em movimentação constante, em pressão alta, sempre com jogadores jovens. Tem alguns veteranos, mas são pouquíssimos. A média de idade do time é uma das mais baixas de toda a Champions League. E é um time que se baseia muito nessa vitalidade para marcar, para subir as linhas, para tentar sufocar o adversário no próprio campo. Mas o Nagelsmann é um cara que já demonstrou também sinais de que consegue se adaptar às necessidades da partida, principalmente no Hoffenheim. Ele é um cara que gostava muito de vez em quando, fazer um jogo um pouco mais reativo, um jogo mais cauteloso para não expor tanto a marcação que às vezes não é das melhores, como acontece também no Leipzig. Acredito que essa linha de defesa, que na Bundesliga já tem alguns problemas, mas que não ficam tão evidentes, pode acabar deixando claro para todo mundo que nesse nível do futebol mundial, num mata-mata de Champions, existem ali pontos fracos a serem explorados por jogadores de qualidade superior e um time de qualidade superior como o Tottenham, que mesmo com as lesões tem total condição de furar os bloqueios do Leipzig e de fazer um jogo pelo menos eficiente, se não espetacular, porque não acredito que vai ser espetacular. O Tottenham, inclusive, é engraçado porque ele vem com uma cara bem diferente dos times do Mourinho em alguns setores, por questão de lesões, por questão de o Mourinho está tendo que dar alguma forma de fazer o time ficar competitivo sem as condições ideais. Então, se a gente pega ali, por exemplo, os dois meias que ficam na frente da defesa, os volantes, digamos assim, ele tem Harry Winks e Lo Celso, é o meio que ele está utilizando recentemente. São dois jogadores que não se encaixam naquele perfil de meias de contenção, meias físicos, meias que vão te dar a pressão ao portador da bola a todo momento quando eles estão numa posição mais próxima do próprio gol. O Lo Celso é um cara que está sendo importante até nesse sentido, mas em áreas mais avançadas, iniciando a pressão, sendo aquele cara que carrega a bola da defesa para o ataque, muito importante nas transições, mas não é um volante, não é um meia defensivo por origem e nunca vai ser. Ele não tem esse perfil, não tem esse porte, inclusive, e isso fica ainda mais evidente no Harry Winks, que é um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés, tem ótima qualidade no passe, já teve performances excelentes contra adversários de altíssimo nível na Premier League e também na Champions League. Mas quando você tem jogadores capazes de aproveitar os espaços que eles deixam ou fazer um jogo mais de um contra eles,
provavelmente o meio do Tottenham não vai levar vantagem. Então penso que está aí a chave para o Leipzig. O Leipzig joga geralmente com 2 atacantes e um meia por trás. Werner, Schick e atrás o Dani Olmo, que é um cara que já vinha fazendo uma Champions excelente pelo Dinamo Zagreb e agora está mostrando que tem nível para jogar em equipes superiores. Eu acho que se esse trio acaba centralizando mais o jogo, fazendo uma superioridade numérica para cima desses 2 meias, pode sair um bom resultado para o Leipzig ali. Falo isso até porque o Werner ele tem muito costume de lateralizar um pouco o jogo dele. Ele às vezes acaba jogando mais como um ponta do que como um atacante de centro. Ele deixa o Schick um pouco mais preso para aproveitar a bola longa e tal, fazer esse jogo mais físico, e o Werner fica mais solto. Mas acho que esse pode ser o jogo para você aproveitar os espaços nas costas da defesa do Tottenham e diante de uma defesa que também está fragilizada. Acredito que a zaga vai ser formada por Alderweireld e Sanches, e o Alderweireld é um excelente zagueiro, mas já vive fase um pouco mais inconstante e pode ter problemas, até por ter uma idade mais avançada e estar num estado físico um pouquinho mais deteriorado do que ele já mostrou. E o Sanches é um cara que desde que chegou do Ajax para o Tottenham, ele sempre foi um pouco inseguro, ele não passa então uma sensação de que vai dar conta do recado a todo momento. É sempre um perigo ali, é algo que o Tottenham tem que ligar o alerta. Penso então que o Leipzig tem um caminho para a vitória, mas se a gente coloca no papel a estatura das equipes e o que elas conseguem demonstrar na Champions League e também a questão de experiência em jogos desse nível, o Tottenham é favorito, com justiça. Então, mesmo com as lesões, penso que deve passar, mesmo que os jogos possam ser muito abertos e muito à mercê do que as estratégias dos treinadores definirem. Penso que a gente vai ter um jogo um pouco mais desorganizado do que viu nas últimas partidas, na partida do Dortmund, na partida do Atlético de Madrid. Acho que vai ser um pouco mais, não digo de nível baixo, mas com menos um patamar menor de estratégia, de sistema, de até execução dos jogadores. Acho que os erros podem marcar essa partida e estou ansioso para acompanhar mais esse confronto. E então é isso aí, fica meu palpite para o Tottenham e peço para vocês comentarem aqui as sugestões, o que acharam das partidas de ontem, o que estão achando dos vídeos e também o palpite de vocês para esse confronto, e na sequência analiso então Atalanta e Valência, próxima partida.